Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou contar uma ocorrência que houve no Grupo Cron. Meados de 2003, 2004, estávamos nós abrindo o espaço às 19 horas, quando parou 3 automóveis classe A, tipo BMW, esses carros de magnata. Desceram 3 pessoas, muito bem vestidas, 3 senhores. Um deles me perguntou, logo de cara, eu estava colocando, na época nós colocávamos avisos nos painéis, né, com aqueles alfinetes, e ele me perguntou assim, você tem alguma coisa contra os reptilianos? E na hora eu disse, não tenho nenhuma coisa contra os reptilianos, afinal de contas eu não posso ter algo contra alguém que eu não conheço. Eu li muita coisa negativa, sobre os reptilianos, mas eu não tenho nada contra. Nisso, ele me convida a entrar na sala de transcomunicação. Lá estávamos em 4 pessoas no grupo. Estava eu, mais uma transcomunicadora, que já não pertence mais ao grupo, mais a Kátia, que trabalha comigo no programa Enigmas, mais o noivo da Kátia, que era o Ricardo. Ele nos convidou então para entrar na sala de transcomunicação instrumental. Um dos rapazes, um dos senhores, sentou e teve uma espécie de acoplamento áurico e disse que ele se sentia muito feliz, que ele era do planeta Ixtron e ficava feliz por eu estar dando aquela oportunidade. Aí a transcomunicadora pergunta para ele assim, já que você está acoplado, você não gostaria de falar conosco em transcomunicação? Veja bem, nós temos um espírito científico, nós gostaríamos que você comprovasse que está aqui e falasse conosco por meio de aparelhos eletrônicos. Então ele disse assim, tudo bem, falarei com vocês por meio de aparelhagens eletrônicas. Então ligamos o computador daquela época e colocamos o ruído de fundo, que é usado no Instituto Internacional de Pesquisas em Transcomunicação. E qual a nossa surpresa quando ele fala com a gente via transcomunicação. E essas 3 pessoas voltaram 3 vezes ao grupo. Uma delas, eles me colocaram o dedo no olho, olhando para os meus olhos, dizendo assim, é ela mesma. Até agora não entendi esse ela mesma. A partir daí eu comecei a estudar muito sobre implantes. Porque eu comecei a ter uma variação estranha de humor. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto, porque hoje em dia os centros espíritas estão muito com essa questão, né? Então vamos entender o que significa implante. Pessoal, o implante é uma matéria, que é de propósito inserida ou implantada num hospedeiro. Ela pode ser orgânica e inorgânica. Os implantes, eles vêm sendo observados há algum tempo em meio espiritualistas, ufológicos, porém ainda é tratado como tabu, até nos próprios meios, circulam algumas ideias aí, tipo assim, se eu não mexer com isso não me afetará. Então, por esse motivo, torna-se cada vez mais necessário uma pesquisa séria, desmistificada e não apaixonadamente fascinada, para ampliar nosso conhecimento e conhecer o fenômeno. E também para que seja possível colaborarmos na identificação e também no tratamento ou se numa possível remoção. Isso se nós estivermos capacitados a fazê-lo também, O que se já conhece dos implantes, que seriam dispositivos utilizados para potencializar algumas atividades que vão desde a monitoração, passando pela influenciação, subjugação e também possessão. Bem, pessoal, até a expansão, inclusive, das capacidades parapsíquicas, mas que não precisa ser exatamente nessa ordem, Informações aí coletadas pelo meio espiritualista e ufológico revelam a existência de 3 tipos de implantes. Um chip, hétero, que existe nas dimensões superiores, o orgânico, que cresce no organismo, junto com outros órgãos,
um chip físico, tipo um chip de computador, né? Que eles colocam em diversas partes do corpo. Na ufologia, os implantes são relacionados com diversos casos de abdução, fartamente divulgados, inclusive pela imprensa, com o decorrente lapso aí temporal, né? É um período que as pessoas ficam sem as lembranças. E nos casos pesquisados, foi observado que as pessoas apresentavam sequelas físicas e psíquicas, e que resgatavam essas lembranças pela hipnose, e que fragmentos também dessa experiência recordavam onde estavam os determinados chips, né? E percebiam-se que eles eram materiais sofisticados implantados. Há muita especulação, viu, pessoal, sobre essa questão. Também muita desinformação, muita mistificação de fatos, mas há duas teorias bem destacadas aí. Na primeira hipótese, seriam extras ou intras também, né? Que estariam monitorando a evolução da nossa espécie, semelhante ao que a gente faz com os animais ameaçados de extinção. Eles estariam aí colaborando no despertar da consciência universal dessa era aquariana. Na segunda, né, seres extraterrestres ameaçados de extinção estariam buscando um meio de sobreviver aqui na Terra, né? Pela clonagem, que como sabemos é mera questão de capacitação tecnológica, independente aí das questões éticas ou morais. Este assunto, pessoal, é tão polêmico que nos propõe reflexão e pesquisa séria, né? Acreditamos que a evolução da criação, sendo ela terrestre ou extraterrestre, não seja mensurada pelo conhecimento adquirido, né? Mas sim pelo sentimento, né, de amor amplo, restrito e incondicional nela introjetado. Assim, meus caros amigos, não seriam as abduções uma consequência das leis de ação e reação, afinidade ou livre-arbítrio, regendo as relações, inclusive, entre os seres vivos neste ou em outros planetas, outras dimensões aí, e outros padrões de onda, pela aplicação das forças da atração, da inércia ou da repulsão? Bom, é bom refletirmos sobre isso, não é mesmo? No Espiritismo e na Umbanda, especificamente, eu percebi que, pelo estudo, os implantes estão relacionados com fenômenos de obsessão, vampirismo, magia negra, conflitos associados a fixações físicas e mentais, entre espíritos, inclusive, desencarnados e encarnados, né, que permanecem aí, de certa forma, imantados por sentimento de ódio e vingança. Temos aí uma sintonia vibratória. Esses prisioneiros do espaço estão multissecularmente entre prisões kármicas, né? Sendo nesse caso o implante do tipo etéreo, que encontra-se alojados aí no sistema nervoso central do perispírito, ou do psicossoma, como vocês queiram compreender, onde de certa forma, né, repercute de forma destrutiva no corpo físico do assediado ou do obsidiado, mais claramente falando. Eu vou tentar descrever aqui alguns implantes do tipo etéreo, potencialmente negativo. Eu vou falar de alguns casos reveladores. Nós temos aí observado, né, atualmente o consumo de drogas lícitas e ilícitas que assola e destrói a vida dos nossos jovens. E tudo isso iniciado com uma forma de pensamento negativa e contínua. Primeiro, eu quero esclarecer que essas organizações e seres conhecem partes, né, do nosso cérebro, ainda desconhecidas pela nossa humanidade. E, de certa forma, atuam sobre elas, levando muitas pessoas a se drogar, né, e a fazer diversas outras coisas não muito legais. Sabemos que no cérebro humano também existe uma série de pontos desconhecidos pela ciência terrena. O cérebro, ele é hierarquizado. As regiões mais antigas são mais resistentes. O ser humano, de certa forma, as desconhece. Mas esses assediadores aí atuam sobre diversas áreas. E uma delas está localizada no sistema límbico, perto do hipotálamo, conhecida como área do prazer. Mas, pessoal, existem outras áreas aí bastante requintadas por esses seres, também conhecidas e desconhecidas por nós, onde trabalham essas organizações para melhor dominar essa tecnologia. São essas áreas mais antigas do cérebro que comandam a emoção. Você quer mais enigma do que a emoção humana? O maior enigma da humanidade é a emoção humana, né? Algumas dessas áreas aí, possuem a característica do cérebro dos peixes,
E eu queria salientar de que a vida física partiu da água, né? E os peixes possuem elementos necessários para o corpo físico. O que precisamos é ficar atentos e não deixar estes atuarem tanto junto aos homens, e por isso é bom conservar, né? E buscar coerência, né, entre o pensar, o sentir e o agir. Quando ao caso você olhar qualquer pessoa que tem algum tipo de vício, procuramos olhar primeiro nas regiões de sua mente, se nelas estão alojadas minúsculos aparelhos que levam ao desequilíbrio. Aí vocês podem até me perguntar, mas eles possuem esse poder? Olha, eu estou falando aqui da questão de chip, implantes, que podem ser inclusive perispirituais. Eu vou dizer para vocês, olha, parece que sim. Existem evidências sérias que sim, né? Então eu vou responder muito claro. Nós humanos adoramos má companhia. Nós achamos graça na desgraça e nos vícios. Mas mesmo assim a atuação desses seres não será prolongada, né? Se a gente buscar o autoconhecimento e buscar sair dessas arapucas aí de drogas. Então vocês me questionarão, devemos nos preocupar? Bem, de certa forma sim, pois devemos estar atentos aos nossos pensamentos, nossos sentimentos e principalmente às nossas ações. Então vocês vão me questionar se vocês devem se preocupar. Bom, de certa forma sim, a gente tem que ter uma rigidez de pensamento, sentimento e ação, né? Manter sempre limpa a nossa cabeça. Porque de certa forma, quando a gente entra numa frequência ruim, né? Estamos demonstrando, de certa forma, os meios por onde essas entidades, esses seres podem atuar. Muitas vezes, eles usam a pantomina, né? Ou o embuste para conquistar médios, egóicos, religiosos, fanáticos. Mas, ultimamente, eles têm encontrado jovens aliados fiéis. Porque nunca tivemos antes uma juventude tão materialista e sensacionalista como vemos agora. Os amparadores, de certa forma, me esclarecem que também utilizam mediunidade no emprego de colocação de chip. E que alguns centros aí fazem-os crer que estão sendo retirados, quando na verdade estão sendo colocados. Para que fiquemos alienados e obnubilados naquela interprisão. Eles descrevem-nos, enfim, o emprego do magnetismo pelas forças contrárias à consciência ou ao bem. Em certos casos também, né? O cérebro do chipado parece com imensas reservas de energia que brilham em cores. A semelhança mesmo de luzes, mas enlaçados ao córtex cerebral, uma rede tênue de filamentos fluidos fica presa, como se fosse uma aranha, sabe? Pulsante, envolvendo o centro cerebral. Assim percebemos que está sob influência de uma entidade, de uma malha magnética negativa, e essa malha fica responsável pelas imagens mentais que introjetam, né, dentro da cabeça das pessoas. E percebemos também que esses seres, essas entidades, entendem de métodos de influenciação mega aperfeiçoados do campo do magnetismo. E além de tudo isso, promove, né, recordações constantes de situações vividas, para que isso de causa lenta cause sentimento de angústia, ataques e depressões inexplicáveis. Bem, nesta rede magnética partem delicados fios invisíveis para os chipados, que se juntam no plexo solar, né, aqui no peito, e se unem aos feixes dos nervos, né, alastrando-se em várias regiões do sistema nervoso. Além disso, também é observado também alguns casos larvas astrais que absorvem as energias vitais das pessoas. Essas ficam, né, responsáveis pela debilitação do chipado, atuando com voracidade em seu duplo etérico, absorvendo reservas de energias, desestruturando ainda mais sua parte emocional, tornando-se facilmente influenciado. Pois é, pessoal, é um verdadeiro sequestro das mentes pelas forças contrárias ao bem. Essas se instalam na mente humana, desviando também da normalidade, saturando-a de ideias megalomaníacas, né? Muitas vezes também de pensamentos intrusos, de eliminação inclusive da própria vida. Então, pessoal, é uma verdadeira poluição mental de seres negativos que passam para utilizá-los para a satisfação de seus baixos propósitos.
podendo a pessoa chipada, né, ficar em verdadeiro ostracismo. E se é o caso de chipar uma pessoa intelectual, provavelmente esse vai ser usado na promoção de ações desumanas. E se for uma pessoa debilitada mentalmente, será usado para perversões, sobretudo do sexo e das drogas, segundo desejam, né, os planos desses dominadores. Outros, porém, utilizam os chipados que possuem um certo carisma para a fascinação das massas, para serem idolatrados. Por isso, reafirmo, seres evoluídos não querem seguidores, não fazem circo, querem pessoas lúcidas, despertas ao bem maior. Porque toda forma de manipulação, acreditem, é negativa. Então penso que a fase que estamos, em pleno limiar de Aquários, a espiritualidade maior nos fará rever certos pontos. Pois a fase de agora é da ciência aprimorada, do amor-verdade, e exige conhecimentos, sim, atualizados, revelações novas e mais processos avançados no intercâmbio da espiritualidade. Muitas vezes, esses iniciam de forma sutil e perversa também, como consoladores aí da nova era, aqueles que passam a mão na cabeça, né, oferecendo-se para efetuar curas que na realidade nunca ocorrem. E outros ainda para resolver problemas corriqueiros da vida, instalando chips em sistemas do delicado sistema mental, do perispírito, inclusive, para alcançar estruturas neurais, perturbando assim as sinapses e a harmonia do conjunto, né, encefálico. Neste ato contínuo, né, o quimismo neural se desarmoniza, tá? Faz a produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar de fato o sistema nervoso central, obviamente dando lugar aos distúrbios da razão e dos sentimentos, fazendo de você aí um fanático, seu mínimo de lucidez e esclarecimento. Outras vezes, né, a incidência de energia mental do obsessor vai alcançar o sistema nervoso central e também alguns órgãos físicos que sofrerão desajustes e perturbações, registrando anomalias, né, correspondentes a comportamentos alterados. E nesse estudo foi percebido que quando se trata dos inexperientes perseguidores, a ação magnética se dá automaticamente, em razão, é óbvio, né, da afinidade, pessoal, afinidade existente, gerando descompensações mentais e emocionais. Bem, pessoal, todavia, à medida que o chip se adequa no comando da mente da pessoa, ele encontrará métodos para exercer uma ação profunda, passando então a executar cuidadosamente os mecanismos obsessivos e técnicas também de aflição, agindo conscientemente nas áreas espirituais do chipado. Em alguns casos, implantam organismos também que passam a funcionar como foco destruidor da arquitetura psíquica, e irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto que atingirá outras regiões do encéfalo e passará, pessoal, a sofrer danos nas áreas afetadas. Por isso é muito comum o chipado adquirir síndrome do pânico e muitas vezes ter comportamento que nunca teve. Então, estabelecidas essas fixações aí mentais, os chips começam a assumir funções psíquicas do hospedeiro, passando por muitas vezes manipulá-lo a seu bel prazer. Isso ocorre não porque a pessoa é vítima, entenda isso, hein? Porém, devido à aceitação de seus padrões de pensamento, sentimento e ação, e intencionalidade anticosmoéticas. No entanto, a acomodação mental, né, de todo esse processo aos hábitos irregulares leva no maior desequilíbrio ainda, muitas vezes perdendo o comando e a direção de si mesmo. Sabe por quê, pessoal? O cérebro do hospedeiro, bombardeado de ondas mentais sucessivas, desalinhado, ele recebe partículas mentais que são verdadeiros elétrons, ou seja, são verdadeiras bombas, né? Quanto o poder desorganizador das conexões neurais, afetando assim os neurotransmissores, ou quais se encontram associados ao equilíbrio emocional e ao pensamento. Então, instalado aí esse plug mental na tomada perispiritual do chipado, este prosseguirá até o momento quando busca ajuda com terapeutas e apômetros, né? Lembro que, simultâneo a isso, esta desobsessão do chipado buscará despertar também o perseguidor para as próprias responsabilidades, mudando a visão do cenário
para conciliar-se aí com seu obsessor, por meio da atitude moral e ética. Bem, se considera como adversário. Mas para que fazem isso, afinal, né? Bom, a gente precisa entender que estão aqui com a intenção de vir para esse planeta e talvez criar um meio de continuidade de sua espécie. Quem sabe aí criar híbridos a partir do nosso sistema extrafísico. Pois precisam de um mecanismo que tenha capacidade assim, de criar corpos físicos para este ambiente aqui que vivemos. Bem, esses seres, eles possuem conhecimento das nossas estruturas extrafísicas e sabem que para existir um corpo físico é necessário um corpo extrafísico. Assim, devem usar a avançada tecnologia que possui. E estão aqui por pura afinidade, né? Por pura afinidade ao padrão vibratório do nosso planeta. Portanto, vejam só a necessidade do autoconhecimento para sermos livres pensadores. Pois se a nossa civilização tomar ciência da sua multidimensionalidade, com certeza mudará a vibração de cada ser humano e do planeta. Por isso, usam esses implantes como uma malha consciencial negativa que mantém a grande maioria da população na terra e no ter. Precisamos então, pessoal, nos conscientizar, observar quem somos, ao que viemos e tomar consciência que vivemos na transitoriedade da matéria, né? E retomar o leme da nossa luz interior, das nossas percepções, em avançada sintonia evolutiva. Quebraremos paradigmas que nos prendem em padrões negativos da existência e viveremos nossa realidade de forma ética. Porque, como costumam dizer, semelhante atrai semelhante. Nós não somos vítimas. Mas que mecanismo de defesa a gente pode usar? Bem, eu queria dizer que é óbvio entender que estamos envolvidos em padrões de ressonância de terceira dimensão. São padrões egóicos, né? Para isso, teremos que reformular uma reforma íntima, de fato. E essa reforma tem que ser séria e constante. Pois sem isso a gente não vai conseguir realmente mudar as nossas vibrações. E assim, ao atingirmos melhores sintonias, estaremos modificando essa função dos implantes, que passam inclusive a ser influenciados por seres de hierarquias mais elevadas, tornando os mecanismos de ascensões evolutivas. E se tratando de monitores, poderá ser retirados a partir da ressonância, por meio de padrões, pensamentos, sentimentos e ações coerentes. Eu concluo que os implantes são uma realidade. O momento é de intensificação das atividades, pois estamos em pleno despertar consciencial. Precisamos agir de fato com coerência, encarar os fatos de frente e aprender a lidar com as situações de conflito para obtermos mais domínio aí dos nossos padrões de pensamentos, sentimentos e ação do cotidiano. E nesse processo de abertura consciencial, precisamos sim compreender que ao viver constantemente em conflitos internos, esbarramos em nossas crenças, em nossa bagagem, em parâmetros que insistimos em sustentar muitas vezes, sem nos dar conta que precisamos de ajustes, para deixarmos de ser barreiras, para sermos agentes transformadores do meio que vivemos, para que haja, de fato, uma sociedade mais humana e mais fraterna para todos. E que haja a lei do respeito em todas as manifestações de vidas e formas. Mas para isso, precisamos ter coragem para evoluir. Porque alguns seres com capacidade de chegar aqui em nosso orbe nos veja como um motivo plausível de contato, com troca evolutiva, e não como um ser alienado ou passível de se alienar, pelas sensações, pelo ego e pela aceitação do mal, ou ainda pela ingênua atitude em aceitar governantes e pseudolíderes que os explorem e os usem para produzir interesses meramente materialistas e armamentistas. Precisamos agora demonstrar a nossa capacidade que temos para desenvolver o Homo Consciência, que almeja a integração cósmica, não como fantasia, mas como um ser íntegro e integrado ao universo que pensa, fala e age no melhor para todos. Gratidão, pessoal. Até o próximo capítulo de Fator Paranormal. Vem comigo nessa jornada.